O que eu vejo em alguns pacientes com transtorno é essa questão de se esconder atrás, não só com bipolar, mas com vários tipos de transtorno. Todos. Quando diagnosticados, né, se esconder atrás do diagnóstico. Então, por exemplo, essa semana, olha, não consegui trabalhar direito, não saí da cama, fiquei muito deprimida, mas é assim mesmo, o transtorno é assim mesmo. Só que o paciente está ótimo, está respondendo bem ao tratamento, estava correndo tudo bem, até, né, falar que... Aí você vai ver, estava mais frio, né? Tinha alguma coisa em casa que não queria sair, tinha alguma coisa no trabalho estressante que não queria enfrentar, né? Então é fácil também a gente se esconder atrás dos nossos diagnósticos. Todos nós fazemos isso de alguma forma. De alguma forma, se não os diagnósticos médicos, a gente coloca alguns outros rótulos aí para se esconder atrás, né? Assim, normalmente. E o tratamento, Ana? Como que é o tratamento do transtorno? Então, uma pessoa vai lá, é diagnosticada com transtorno bipolar, o que vocês começam a fazer? Então, acho que o essencial é a medicação, né? Primeiro precisa entrar com essa medicação até para conter alguns sintomas. Se a pessoa está em fase de mania, precisa conter isso, porque senão a terapia, por exemplo, que depois a gente vai indicar, ela não funciona, né? Se a pessoa não está num quadro um pouco mais estável. Daí, contendo esses sintomas, a gente entra com terapia. Eu acho que é essencial que a pessoa mantenha uma rotina, que a família busque ajuda também, né? Que faça de repente uma terapia ocupacional, onde ela vai conseguir se organizar, porque o transtorno bipolar ele causa isso também, né? Uma desorganização tanto interna como no cotidiano da pessoa, né? Não consegue se organizar, manter horários, fazer as coisas que ela fazia no dia a dia, então isso também é importante. Vocês trabalham com a família também? É importante trabalhar com a família? Com certeza. Às vezes a família, ela não sabe como agir com a pessoa, né? Então entra aí uma orientação, né? O que é esperado, o que são sintomas esperados, o que já não, o que a pessoa está de repente manipulando, né? Fazendo isso que vocês estavam falando até agora. Usando do diagnóstico e falando, não, hoje eu estou depressiva, não vou sair da cama. Então, a família, de repente, pode falar, não, então deixa, ela está doente, não vamos, né? Ela não pode fazer isso, ou não consegue. O retorno ao trabalho, às vezes, né? As pessoas acabam se encostando, não consigo trabalhar, porque agora eu sou bipolar, eu tenho um transtorno. E aí a gente precisa orientar todo mundo, né? Família... para falar que não, é algo que é controlável. Se você buscar um tratamento, a pessoa pode ter uma vida normal, né? Claro, como qualquer transtorno neurótico, né? Exatamente. Diria assim. O que eu acho que é muito mais difícil você ajustar, né? Quando você tem dois polos ali que aparecem na tua vida, né? Então, um que te puxa mais para baixo, um que te puxa muito para cima, é difícil ajustar isso, né, no paciente. Lógico, tem que sempre tomar a medicação quando tem um estado muito alterado, quando é diagnosticado transtorno. Quando está num quadro de hipomania, um quadro de mania, daí hoje em dia existem os estabilizadores de humor e até os antipsicóticos, que usados isoladamente ou em combinação acabam trazendo a pessoa para um funcionamento um pouco mais estável. Ou também quando está num quadro deprimido muito grave, a ponto de colocar em risco o autocuidado, a pessoa não consegue sair da cama, não toma banho, não se alimenta mais, e daí também a gente tem que entrar com antidepressivos e algumas outras classes de medicamento, ou isoladas ou em combinação, mas tudo isso sempre junto com uma psicoterapia, né? Assim, acaba sendo o protocolo, acaba sendo mais esse mesmo, né? Isso, psicoterapia é essencial também, né? Ele vai ajudar a pessoa a se organizar, a falar a respeito dos conflitos, né? Falar sobre os sintomas, né? Trazer a pessoa para a realidade mesmo, né? E entrar em contato com tudo isso, até entender o que é isso, o que ela tem, como que ela pode lidar com isso, como que ela pode já prever que tá se intensificando alguns sintomas, o que eu posso fazer para me ajudar, né? Acho que a psicoterapia ajuda tudo isso. Agora, nem tudo é esse mar de rosas, né? Psicoterapia, né? Porque o que eu vejo? Que os pacientes, quando eles estão na fase da hipomania, estão mais deprimidos, por exemplo. Não estão na fase, estão mais deprimidos. Aceitam mais o tratamento, aceitam melhor o tratamento.
quando entra numa fase hipomaníaca, numa fase, né, onde se sente muito bem, eufórico, aí começam a rejeitar o tratamento em geral, não começam? É verdade, eles não aceitam que tem a doença, né? Muitos deles acabam até parando com a medicação. Por conta própria. E aí não preciso de ajuda, eu tô ótimo, tá tudo bem na minha vida. É muito complicado, porque geralmente nessa fase de hipomania, e daí quem tem algum parente na família que tem esse diagnóstico de transtorno bipolar, sabe muito bem o que é isso, né? Quem sofre é quem está perto, quem sofre é a família mesmo. A pessoa, como a gente estava falando no começo do programa, se sente muito bem, né? E geralmente os tratamentos medicamentosos em psiquiatria não são muito agradáveis, né? Todo medicamento tem seus efeitos colaterais. E muitos medicamentos que são usados para o transtorno bipolar são os que têm melhor efeito, ainda hoje, são medicamentos mais antigos, como o lítio, né, por exemplo. Isso. Que também tem uma série de efeitos colaterais. Ou seja, mesmo um remédio que não tem efeito colateral, é desagradável você ter que tomar um remédio todo dia. Isso em si já é chato de fazer. Ainda mais um remédio que começa a te inchar, te engordar, deixar com gosto metálico na boca, o hábito intestinal fica irregular. Quer dizer, chega uma hora que o paciente fala, não, eu me sinto, eu tô bem, né? Por que eu tenho que ficar tomando esse remédio se eu estou me sentindo bem? Não estou com dor, não estou sofrendo, e para de tomar, e daí muitas vezes entra de novo em crise, né? Isso. É isso. A maioria dos pacientes que nós temos, né, o carro-chefe é esse, né? A pessoa já chega e a primeira coisa, você parou de tomar sua medicação? Parei. Eu estava bem, eu não precisava, né? Então, é bem complicado isso. É difícil ajudar alguém que não percebe que precisa de ajuda, né? E aí você tentar convencer a pessoa de que não, você precisa, você não está bem, isso não é normal, não é adequado, é bem difícil e trabalhoso, na verdade, né? Para a família... Você tem alguma experiência, Ana, dos pacientes quando estão numa crise hipomaníaca ou maníaca, quer dizer, de euforia e nesse comportamento bizarro, como a gente descreveu no começo, dela não lembrar exatamente o que aconteceu durante essa crise? A maioria não lembra, né? Depois eles acabam falando, não acredito, eu fiz isso, né? Não fui eu, não, meu marido está inventando, eu jamais faria isso, né? A maioria não lembra, o que também complica, né? Depois você explicar para ela que ela está ali porque ela está passando por um tratamento, ela está num processo aí de transtorno, está difícil, o que eu estou fazendo aqui, né? É bem complicado, trabalhoso também. Em geral, não lembra, faz o que não lembra? Geralmente, quando está em hipomania ou em mania, né? Então, por exemplo, eu já tive episódios aí de pessoas, eu já tive uma senhora, eu me lembro muito bem disso, ela chegou no consultório e queria falar comigo sozinha, o marido teve que esperar na sala ao lado, e ela fez assim, olha, tudo que ele vai te falar é mentira, não acredita em nada que ele vai te falar, eu tô ótima, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu acho que ele que precisa de tratamento, né? E aí, tudo bem, tá, acolhi ela, calma, vamos escutar os dois lados, né? Chamei ele, e aí ela começou a chorar, né, e não acredita nele, ele é mentiroso, eu não sei porque ele faz isso comigo, e ele, coitado, transtornado com tudo aquilo, também não sabia o que fazer, como agir, e aí depois eu pedi para ela sair da sala, ele também chorou, não aguento mais, e aí após o tratamento se iniciou, né, após umas 2 semanas, ela veio e ela fez assim, olha, eu sei que eu tô aqui, mas eu não lembro como eu vim parar aqui, eu lembro de você, eu sei que você me atendeu, mas o que aconteceu? E aí contei para ela, e aí ela falou, não pode ser, eu não fiz isso, né? Então isso acontece bastante com a gente. Essa amnésia, né, ela acontece por quê? Pois é, devem ter esses mecanismos neuroquímicos aí que explicam essa amnésia, né? Mas esses Mas mais estados... do que neuroquímicos, né? Por que a pessoa, então, assim, simbolicamente, esquece o que teria feito, que talvez não se orgulhasse do que fez, Eu né? acho que é um jeito de se proteger também, se defender. Né? De se defender. Sabe o que me lembra isso? Um pouco quando você me conta desse paciente que está em hipomania, que está eufórico e que não lembra das coisas que faz durante essa fase. Me lembra um pouco, trazendo um pouco para o normal, né, para o dia a dia. Quem nunca estava esperando muito por um evento na vida, então de repente uma
uma festa de aniversário ou uma festa de casamento, né, assim, ou algum evento desse tipo que gera essa euforia na pessoa e que depois que passa o evento, você não lembra exatamente de tudo o que aconteceu. Você lembra daquilo em flashes, porque você está com a adrenalina bombando, né? Você está o tempo todo com a sua atenção você está querendo captar o ambiente inteiro de uma vez só, então você está atento a tudo que acontece, parece que não apreende nada à sua volta, né? É verdade. Não sei, eu já tive essa experiência e conheço muita gente que já teve essa experiência. Mas você não tem toda sexta-feira? Eu tenho toda sexta-feira. A pessoa deve de eu falo assim, mas como é que eu comecei o programa? Eu falei, boa tarde, boa noite. Mas não, Pois é durante o programa acontece tá tão, isso. Né, você está prestando atenção em tantas coisas, no que você está pensando, no que o outro está falando, no chat, que quando você sai, né, que a adrenalina abaixa, você fica até assim num estado, o que aconteceu? Às vezes eu vou lembrar no dia seguinte de algumas coisas que a gente conversou. Isso. Eu imagino que possa ser isso num estado contínuo, né? Nossa. Assim, contínuo. É verdade. Porque eu acho que realmente qualquer transtorno mental em psiquiatria é uma variação do nosso normal mesmo, né? Isso. De uma forma mais intensa, mais contínua, mais patológica. Isso. Né, eu tenho alguns professores que me falaram, né, que na verdade a loucura ela é uma saída para a saúde, né? É uma busca de algo que você precisa sobreviver. Então a alternativa é isso, é um transtorno, é você buscar alguma coisa que faça sentido para você, porque aquela realidade não está fazendo mais, né? Não está dando conta. Com seus artifícios, você ainda não está conseguindo dar conta dela. Isso. Né? Porque a bipolaridade, pensando no desenvolvimento, na evolução psíquica, acaba sendo... Todos nós temos esses momentos. Por isso que é difícil diagnosticar uma criança, porque acho que toda criança é bipolar, não da doença, mas tem um funcionamento mental que é bipolar. É verdade. É instável, né? Instável. A criança não tem um termostato de mesclar um pouco a coisa. Ou é preto ou é branco, ou é bom ou é ruim. Ou tá feliz ou tá triste. Chora com deprimida, fica deprimida, chorando, ou então tá brincando e tá feliz, e vamos lá. Né? A criança não tem, ou tá muito cansada, ou senão, né? Não tem como começar e pensar em, não, hoje eu tô feliz com algumas coisas, mas estou triste com outras. Porque nunca vou estar 100% feliz ou 100% triste, sempre tem coisas boas e coisas ruins acontecendo na vida. Quer dizer, isso a gente pena dia a dia para introjetar esse tipo de percepção. Mas isso me leva a pensar se o nosso estado mais linear de humor não seria uma questão, um estado adquirido conscientemente. Eu acho que sim. Porque talvez a gente seja uma consciente. criança ainda, né? É um treinamento consciente. Parece que é um treinamento consciente mesmo, Isso. né? De pensamento, porque o nosso espírito aparentemente é bastante instável e bastante bipolar. Né? Até porque a gente reage frente aos estímulos do ambiente. E eles não são lineares, né? Uma hora você vai tá andando de carro, vai para um exemplo mais simples. Você está aqui, né, na República do Líbano, tá andando, você vai chegar na hora na TV, tá tudo certo. E você está feliz. De repente, o trânsito para e você vai atrasar para entrar no ar. Acabou, né? O humor já muda. Isso, um telefonema, uma dor de barriga, tem tanta coisa que tira a gente do sério, né? Isso. É difícil se manter estável. Sim, sim. Porque o ambiente não é estável. O ambiente não é estável. Agora, existe essa entidade clínica aí, que é o transtorno bipolar também, né? Que gera sofrimento e às vezes atrapalha muito a vida de muita gente. Então a gente está aqui hoje, parece que numa corda bamba, falando, opa, quando que o transtorno realmente é um transtorno, né? Porque isso é um pouco uma variação do nosso funcionamento normal, né? Mas também não significa que não exista isso, né? Existe, o nome é dado aleatoriamente, assim, meio arbitrariamente, mas é uma entidade clínica que tem aí que ser tratada e ser cuidada quando diagnosticada, né? Quando realmente indicada. Exatamente. Porque senão daqui a pouco realmente os pacientes vão, não, todo mundo é bipolar, Todo mundo eu é também assim. sou, todo mundo então não tem que tomar remédio. Não é isso, não é assim. Né? Pergunta ruim. O estabilizador de humor estabiliza o humor de pessoas que não têm o transtorno, por exemplo, ou não? Eu acho, não sei, viu? É difícil essa pergunta. Eu acho que provavelmente sim. Acho que na verdade em pessoas que não têm um transtorno, o estabilizador de humor vai deixar a pessoa um pouco apática, até um pouco sonolenta o tempo todo. Assim, né?